Bom, eu acho que pontos positivos ou mais positivos, né? A gente teve desde o início, quando a gente se elegeu, nós 9 vereadores que iniciamos em 2020 e eu fui presidente em 2023, a gente trazia a renovação, já uma Câmara mais renovada, nomes novos, né? Pessoas com ideias também novas. E a gente foi muito feliz, né, na gestão de 2023 de também trazer um pouco mais da comunidade a participar das sessões, né? Seja, né, como forma virtual, digamos, Facebook, matérias, a gente deu uma atenção maior para a mídia, né? Foi um início também ali. E também, propriamente dito, trazendo a comunidade para esse local que é a casa do povo, né? Então, o povo na política é soberano. A gente pôde trabalhar com vários projetos, né, várias frentes, né, as mulheres, por exemplo, né, na época não tinha nenhuma vereadora eleita, né, naquele mandato, e a gente pôde trabalhar em cima da valorização da mulher na política. A gente inaugurou, né, que está até aqui hoje a galeria das mulheres, né, das parlamentares que passaram por essa casa. A gente conseguiu também trabalhar diversas atividades de educação nos colégios, né, nas séries fundamentais, desde projetos educacionais, né, apresentando à Câmara os trabalhos que nós aqui fazíamos naquele ano, né, como também promovemos naquele ano, né, a eleição Mirim, que também trouxe mais a gurizada, né, as pessoas jovens, as crianças, a se interessar mais pela Câmara, né. Fora isso também outros projetos, né? Hoje nós temos nessa Câmara o plenário Robson Fabrício Francisqueto, que foi um colega nosso, né, que iniciou o mandato com nós. Infelizmente ele veio a falecer e naquele ano também como presidente a gente pôde fazer, junto com todos os familiares, amigos, lideranças, né, políticos também da época, a inauguração desse plenário, que eterniza, né, um momento de uma pessoa que, embora a sua passagem tenha sido curta, pôde também contribuir muito para o nosso município. Bem, um desafio, embora a nossa Câmara ela seja enxuta, nosso município também proporciona isso, né? É um município pequeno e que também sempre dá toda a estrutura para a Câmara Municipal, além de sempre prezar pelo bom diálogo. Mas na época eu entrei aqui como novato, né, como vereador e principalmente como presidente, e logo de início a gente se deparou, né, com uma Câmara que sempre foi enxuta na parte de funcionários, mas que na época a única secretária que existia, ela foi para um cargo maior, né, então acabou nos deixando nesse sentido. E também o restante da equipe, que era uma faxineira na época, estava em licença maternidade. Então, digamos assim, que a gente chegou aqui, nós, a mesa diretora, com a Câmara praticamente vazia, né? Apenas com os vereadores. Então, foi um desafio a mais, porque além do aprendizado, né, do desafio que já era algo grande, mas motivador, teve esse ingrediente a mais também de buscar toda uma estruturação de equipe, né? Felizmente, a gente conseguiu, né, encontrar uma ótima profissional, que muito nos ajudou. A gente soube crescer junto também com esse desafio, né? Na época, a gente ficou 9 meses também sem pessoal da limpeza, então a gente acabava se revezando e se auxiliando até mesmo num serviço mais básico de limpeza, mas isso nos trouxe, né, de forma mais intensa ao convívio, né, dessa casa, do legislativo, né, desde da questão mais simples até a mais difícil de se resolver, né, proporcionando que a gente, né, tivesse essa nova rotina, absorvesse mais rápido e tivesse durante esse ano de gestão, né, por ser um mandato de só um ano, né, quanto antes nós conseguíssemos aprimorar, nos adaptar à rotina, né, mais tempo teríamos para que a gente pensasse em outros projetos e felizmente a gente conseguiu concluir isso, né, no final da gestão, entregando, né, alguns projetos e plantando sementes, frutos aí que foram importantes para a gestão e para o momento da época. Bem, eu, na verdade, acho que sou o único presidente até então que nasceu, né, no município, já com o município emancipado, e sempre vivi aqui, né? Então, embora tenha saído para estudar, me formado em engenharia, né, sempre tive o município
como minha casa, né? Sempre vivi aqui, é onde eu vivo até hoje. E como 90% do município, deve-se dizer assim, né, vivo também da agricultura, né? Meus pais vieram da agricultura, meus avós. Então hoje também eu ajudo a gerir, né, e trabalho na propriedade que veio da minha família. E a gente busca, né, sempre que ao nosso alcance, né, se desafiar e trazer, né, um potencial maior para o município, mesmo não estando mais hoje no meio, no cenário político, né, só um mero espectador que gosta de acompanhar, né, e torce para que a gestão sempre faça o melhor, mas busco também, mesmo que de uma forma mais simples, estar incrementando, né, o desenvolvimento de Gentil. Bem, a nossa gestão ela foi em 2023, né? Em 2022 se teve a eleição federal, né, aonde vinha-se de um governo de direita e passou-se novamente para um governo de esquerda. E todos os ânimos, né, se afloram, né, e a população em si também participa cada vez mais, né, e aqui nós tínhamos um ponto muito decisivo e que muito se dialogava, que era a questão indígena, né, que a gente sabe que naquele ano também, 2023, voltou-se a alguns estudos, voltou-se a dar andamentos em processos de demarcações que tinham em todo o país, e especialmente também aqui no nosso município, né? Então foi algo também que nos desafiou, né? A gente pôde também usar isso como para trabalhar a nossa comunidade e principalmente, né, promover ações que ajudassem nesse sentido, né? Não só no meio político, que era a principal causa, né, mas também era a preocupação de diversa, grande maioria da população, né, de poder fazer ações no sentido até mesmo de, através da associação das câmaras dos vereadores da região da produção, que na época a primeira vez que Gentil teve um presidente na associação, e em conjunto aqui com os vereadores, na época o Jair Tonin à frente dos agricultores, outras lideranças, o próprio Arlindo Francisqueto, que já foi presidente dessa casa, também liderando a Associação de Agricultores, nós conseguimos levar então essa pauta a Brasília, em congressos com mais de 7.000 vereadores, e colocar essa discussão em pauta, tanto a nível da esfera federal, mas principalmente na municipal. Acho que esse foi um dos maiores marcos, né, até então da gestão, falando de forma política. O diálogo com o executivo sempre foi, né, muito transparente. Eu acho que isso foi crédito de todas as gestões que passaram e também não foi diferente na nossa. Bom, então, após a gestão de 2023, né, a gente permaneceu mais um ano na casa, né, os 9 vereadores eleitos para aquele mandato, onde eu pude, então, no último ano, ser vice-presidente. O atual presidente da época era o Evandro Bife. E por ser um ano de eleições municipais, né, a gente acabou, mesmo que num cenário desafiador, concorrendo à chapa majoritária ao executivo, né? Eu era vice dele no legislativo, aqui nesse plenário, e também repetiu, vamos dizer assim, a dobradinha na candidatura ao executivo. Né, foi um momento desafiador. A gente foi num momento de tentativas de ideias novas, de fortalecer, né, um município, trazer algo a mais, tanto que nós vimos uma situação que nós éramos situação no governo, de um governo que já vinha reeleito, né, e onde sempre se disputava com o mesmo candidato. Então eram figuras repetidas que estavam sempre à frente desse cenário, né. A gente veio, né, de uma vitória que foi a maior diferença até então no município em número de votos, né, e aí nós invertimos a chave, indo de certa forma sendo a oposição a quem até nós teríamos ajudado a eleger, porque não concordávamos com algumas coisas, mas principalmente, né, nessa tentativa do algo novo, para que não visse sempre as mesmas ideias, e a população, né, também carecia desse ar diferente, né?
Então, no início foi um grande desafio. Tudo que é novo causa um estranhamento, né? Mas a gente conseguiu, com o tempo de campanha, dialogar, apresentar muitas ideias, e aquilo que parecia algo fora da realidade, talvez, uma utopia, né? No final a gente, por um voto, não conseguiu lograr êxito na questão da eleição, mas com certeza, né, tivemos muitos ganhos, muitas vitórias nesse diálogo, no trazer essa ideia nova, e também aqui no parlamento, onde a gente conseguiu colocar 5 vereadores, né, a maioria dos 9 são vereadores do primeiro mandato, tem renovações de ideias, a questão das mulheres, que no nosso mandato apenas homens tinham cadeira eletiva aqui, né, e aí acabou naquele ano colocando-se 2 mulheres. Então isso acho que traz um reflexo de uma transformação, né? Então eu acho que foi algo proveitoso. Hoje a gente fica fora do cenário político, né? Tenho as minhas atividades particulares, não afirmaria que pretendo voltar, mas também como munícipe e pela minha idade, né? Eu acho que tem que estar sempre apto a, se algum dia precisar, estar de portas abertas para ajudar o município, seja tanto na política ou na comunidade, da maneira que for. Bem, eu acho que um fator determinante, né, para o progresso do nosso município, para o nosso desenvolvimento, foi, há 33 anos, né, a emancipação política, né, do nosso município, onde até então era distrito de Marau. Eu, infelizmente, não pude ver essa cena, né? Tenho 30 anos, então não estava nascido naquela época. Mas com certeza a gente viu muitas pessoas, e as que a gente não viu, a gente escuta histórias até hoje, né, que batalharam para que na época a gente fosse emancipado, mesmo quando não se havia o processo de emancipação, mas que aqui já residiam algumas pessoas com grande dificuldade de logística e de estrutura na época, né, não desistiram desse lugar, e que então depois, com toda essa batalha, todo esse feito de emancipação, né, pôde-se então ter uma mola propulsora e com certeza não só os gestores que passaram por aqui, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, né, mas também a população em geral, empresários, né, a comunidade em geral, né, com certeza vestiu um sonho, né, e desenvolve a gente até hoje. Eu acredito que a agricultura, que sempre é muito pujante aqui no nosso município, ela é sim também todo esse período credora de desenvolvimento, e o nosso sonho, claro, é ver Gentil não só credor de desenvolvimento, mas um dia também ser o próprio desenvolvimento, né? Trazer através da matéria-prima, da população, na mão de obra das pessoas que tem aqui, né, um avanço ainda mais na geração de desenvolvimento propriamente dito, né? E qualidade de vida para a nossa população, com certeza, né? Bom, a Gentil, então, né, dos meus sonhos, e não só meus, mas de todas as pessoas que aqui residem, né, que têm família aqui, ou que por alguma aventura não são mais aqui hoje, mas que mantêm laços afetivos, né, acredito que seja a Gentil, né, da nossa pequena, grande cidade, da nossa harmonia, da nossa roda de amigos, né, onde tudo é familiar, tudo é aconchegante, que o calor do abraço ele é diferente, né? O ombro amigo está sempre ao lado. Eu acho que isso é o principal, né, o principal fator assim de Gentil na forma de aconchego, né? E com certeza também, né, como uma cidade, como um município, né, que busca sempre desenvolver, que a gente possa, né, cada vez mais trazer oportunidades para que novas pessoas também possam residir aqui, né, e como uma pessoa que teve que sair por um certo período para estudar, a gente sente na pele o que é estar fora do ninho, né? Então que cada vez mais as pessoas possam continuar aqui, que a gente possa ver 2, 3, 4, quantas gerações forem, né? Talvez, se não morando na mesma casa, mas abraçadas, né, pelo mesmo município, que é a nossa casa, né, a nossa família.